A Bíblia traz uma verdade muito interessante que até os dias atuais tem grande valia na nossa vida. E assim será até o arrebatamento. No Novo Testamento, o profeta João Batista aparece fazendo a entonação de uma frase que foram registradas pelos evangelistas Mateus, no capítulo 3, no verso 10, e pelo evangelista Lucas, no capítulo 3, no verso 9. E a frase que o profeta diz é a seguinte: e também, agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Do que é que estamos tratando aqui? Quem é que está falando esta frase? Esta frase, ela foi dita pelo profeta, como eu disse anteriormente, João Batista. Ele foi enviado por Deus para preparar o caminho do Messias, do Yoshua, que é Jesus Cristo. João, ele pregava no deserto da Judéia, chamando o povo ao arrependimento antes da chegada do Cristo. João, ele não entrou no reprepré, ele não curou nenhum enfermo, ele não expulsou nenhum espírito imundo, mas ele teve a função mais nobre de todas: anunciar a chegada do Cristo. E para quem que João está falando exatamente? Bom, a fala dele era para todo o povo em geral, mas havia uma direção. O povo a quem ele se dirigia, principalmente eram os fariseus e os saduceus. E quem era este povo? Eram líderes religiosos que tinham conhecimento da lei, que eram religiosos ao extremo, só para que você possa entender. Mas eles confiavam na linhagem. Vocês lembram quando eles começaram a ouvir umas verdades de Jesus que João registra no capítulo 8 do evangelho que João escreve? Eles gritam logo: somos filhos de Abraão. Eles acreditavam na linhagem, mas não em uma mudança real. Eles não acreditavam em uma transformação de vida. E aí, João agora passa a confrontar um problema. Que problema é este, irmão? O problema é que João anuncia o Evangelho de Cristo e, ao mesmo tempo, ele denuncia três coisas que eram praticadas pelos religiosos da sua época. Ele disse: a primeira coisa que ele confronta é a religiosidade sem arrependimento. Se você fizer um comparativo, esta fala aqui não é uma mera coincidência. Então João, ele confronta e ele diz logo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 8. Eles tinham aparência de piedade, mas não havia transformação no seu interior. A segunda coisa que João confronta é a confiança na herança espiritual, que é muito pregado por aí. E aí João, ele refuta eles e diz: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Mateus capítulo 3, verso de número 9. João afirma categoricamente: Deus não aceita pessoas só simplesmente por tradição, família ou religião. Até porque para com Deus não há acepção de pessoas. E o terceiro ponto que João aborda: urgência do juízo. E aqui ele entra com uma frase cirúrgica: o machado está posto à raiz da árvore. E o que isso significa? Primeiro, o julgamento não é um futuro distante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: este julgamento, ele já começou. E o terceiro ponto: não será superficial. Galhos. Não, 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 não. Será
profundo, porque o machado está posto à raiz da árvore. Agora, o que é que isto significa? Vamos lá. O machado significa, representa o juízo divino, decisão e ação final. A raiz da árvore, o interior, o caráter, a real condição espiritual. Podemos esconder do homem, mas de Deus, jamais. E a árvore sem fruto, vida religiosa sem obras que comprovem o verdadeiro arrependimento. O que João está dizendo é algo muito sério. Ele diz assim, ó, Deus não vai podar, Deus vai cortar. Vou repetir, Deus não vai podar, Deus vai cortar. A fala de João é exatamente isso. E aí ele faz um interlúdio, uma conexão com a vinda do Messias, e ele diz assim, ó, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Mateus capítulo 3, verso de número 11. Ou seja, o Messias, ele está às portas. Maranata. Segundo, o tempo de tolerância acabou. Terceiro, agora é tempo de decisão. Arrependimento ou juízo. A escolha é totalmente nossa. No contexto teológico, João ele entra numa profundidade interessante e eu comento aqui com vocês. Esta frase de João, ele faz uma marcação na virada entre a antiga e a nova aliança. Por quê? Porque, primeiro, a lei mostrou o pecado. Agora vem o reino que está exigindo o fruto. Não basta pertencer, quarto, não basta pertencer a uma igreja, ao povo de Deus, a um Criaquecion, ou Edá, ou Carral, não. É preciso viver como o povo de Deus. O que isso significa para nós em tempos tão atualizados? O tempo acabou. Deus não vai julgar a aparência, ele julgará a raiz. Quem não produzir fruto será removido. Sabe o que isso significa? Três coisas. A primeira, um alerta sério. A segunda, um chamado urgente ao arrependimento. Terceiro, uma preparação direta para a chegada de Jesus Cristo. Prepare-se, porque Jesus em breve vem e o seu galardão está com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima, em o nome do Senhor Jesus.